ter que ter 3 linhas. Linha do cilindro A, linha do cilindro B e linha do cilindro C. Vamos ter 6 etapas. Então, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa e a sexta etapa. Cilindro A, cilindro B, cilindro C. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 e etapa 6. Da mesma forma, vamos fazer a sequência. Primeiro, aqui é A mais. Então, o A sobe, B e C continuam recuados. O B sobe, o A continua acionado, o C continua recuado. O D vai descer, A continua acionado, C continua recuado. Depois o C vai subir, B continua recuado, A continua acionado. O A recua, B continua recuado, C continua acionado e por último o C retorna, B continua recuado e o A continua recuado também. Da mesma forma, como ele não é sequência direta, não adianta nem a gente perder tempo, digamos assim, tentando montar aquela sequência de pegar qual que é o último e só ir montando os fins de curso. Como que a gente vai montar essa nossa sequência aqui então? Primeiro vamos adicionar todos os componentes que a gente sabe que a gente vai precisar, certo? Então, vamos adicionar aqui os 3 cilindros, cilindro A, cilindro B e o cilindro C. Vamos inserir aqui também o texto com a sequência. O nome de cada um dos cilindros. Cilindro B, cilindro C. Vamos adicionar de novo as válvulas reguladoras de pressão. Tanto aqui quanto aqui. Para cada um dos cilindros, nós vamos ter que ter uma válvula 5 duas vias para fazer a parte do comando delas, com duplo piloto automático, duplo piloto pneumático e com os silenciadores nas conexões 3 e 5. Aqui. Nós vamos ter que ter todos os começos e fim de curso, então já vamos adicionar aqui os rótulos A0 e A1, B0 e B1, e C0 e C1.
aqui, beleza. Vamos ter que ter também todos os começos e fim de curso como válvula de 3 duas vias. Podemos deixar ele como fim de curso normal, dessa vez. Então, retorno por mola, conexão 3 com silenciador. A0, A1, P0, P1, C0 e C1. Montamos todos eles aqui. Agora, nós vamos ter um problema um pouco mais direto. Qual que seria esse problema? Nós não podemos ter o acionamento de todas as válvulas feitas de forma direta. Como assim? As válvulas 5 duas vias, elas vão comandar o nosso sistema, mas nós temos que pegar, como ele não é uma sequência direta, e pensar em qual seria a válvula que vai fazer o acionamento e desacionamento do nosso sistema. O cilindro B, por exemplo, a gente não consegue fazer com que a alimentação da válvula dele seja direto pelo compressor, porque ele tem uma sequência que ele vai acionar e desacionar o sistema dele numa sequência reta dele aqui, antes de fazer qualquer outro acionamento que a gente possa fazer. Então, a gente só vai acionar ele quando a gente terminar o curso do cilindro A, que é do A mais aqui. Portanto, o A mais, que seria o A1, o fim de curso, é o que vai fazer a alimentação dessa nossa válvula aqui da 5 duas vias dele. Da mesma forma, o C, a gente só vai fazer a alimentação depois que a gente terminar de acionar o cilindro B, tá? Então, quando o B0 tiver voltado para a posição inicial dele, que é quando terminou o ciclo do B, é que a gente vai fazer o acionamento do C. Então, o B vai fazer com que o C possa seguir a sequência. Quando nós temos daí, então, o cilindro, a nossa sequência aqui, nós vamos ter que fazer o acionamento das válvulas 5 duas vias aqui. Se nós formos pegar o B1, que é o fim de curso do B, ele vai ter que ser ligado para fazer o retorno do B, né? Porque quando ele vai pegar aqui no final, ele vai fazer com que o B retorne. E da mesma forma, a gente tem que fazer o acionamento do C por ele. Por que a gente tem que fazer o acionamento do C por ele? Porque o C só vai andar para frente no momento em que o B voltar para a posição original do B0, que é quando essa válvula 5 duas vias tiver alimentação. Então, essa parte do B1 aqui, que seria o fim de curso do B, ele vai simplesmente mudar a posição da válvula, mas ela vai mudar de posição e ainda não vai ter ar para ela acionar. Ela só vai ter ar de novo quando o B tiver retornado, tá? Para fazer o avanço do B, a gente precisa que o A0 esteja acionado. Por que o A0? Porque quando ele passar do cilindro A, quando ele tiver retornado, ele já pode fazer o acionamento da válvula do B. Só que ela só vai andar para frente quando tiver ar nela, que no caso é quando o A1 liberar, ou seja, quando a sequência do ar for para frente também. Da mesma forma, o retorno do C, porque quando o A for menos, o C vai ser menos também. Então o A0 vai servir tanto para a gente fazer o avanço do B, quanto o retorno do C também.
Vou deixar ele aqui. As outras duas válvulas, a primeira, C- é o que vai fazer o acionamento do ar. Vai fazer. Então a gente tem que puxar a nossa válvula aqui para fazer o retorno. E o acionamento da nossa 5 duas vias a gente vai fazer com o C0, só que a gente vai arrumar também uma válvula E aqui para ele não disparar o sistema direto. A gente vai arrumar então a válvula E para que a gente precise acionar com uma botoeira também. Então aqui nós vamos ter um acionamento com a botoeira e com o primeiro fim de curso. Aqui então tiramos o mecânico e vamos arrumar a botoeira. E fazemos aqui então a parte do acionamento. Todas as outras conexões a gente vai ligar direto no compressor e kit lubrifio. Então vamos pegar aqui o compressor e vamos pegar aqui o kit lubrifio. Montamos ela aqui. As conexões que forem ficar emboladas de alguma forma, nós montamos, com pontos de pressurização. Essa daqui acho que até dá, sem atrapalhar muito o nosso sistema. Ó. Mas as outras aqui em cima, por exemplo, essas três dos fins de cursos iria atravessar essa nossa linha aqui. Então, da mesma forma, a gente faz como se fosse no sistema hidráulico, aquela primeira vez que a gente fez, e a gente arruma só pontos de pressurização aqui no lugar, e a gente já subentende que eles estão montados direto no compressor. Então, vamos dar início nela aqui. Nossa única válvula que já tem o ar passando direto para ela vai ser as 5 duas vias aqui do cilindro A. No caso, o cilindro C, ele tem alimentação agora, mas no momento que o B for para frente, ele vai deixar de ter alimentação, e quando ele retornar, ele vai ter alimentação de novo. Então aqui nosso cilindro A ele vai bater no A1. Quando ele bate no A1, ele libera para que a nossa válvula aqui tenha alimentação. Como ela já estava na posição da esquerda aqui, porque o A0 é o que faz ela mudar de posição. Então, como o nosso cilindro A começou recuado, ela já vai ficar automaticamente na posição de avanço. E aí, quando ela tem ar, ela já vai fazer o sistema avançar. No caso, quando o A1 bater lá no curso. B avança, pega no B1, ele faz com que essa válvula mude de posição, mas ela ainda não vai acionar o cilindro C, justamente porque o B0 não está acionado. Então, ela só vai fazer com que essa válvula tenha ar quando o B retornar. E ela também vai mandar com que o B retorne. Então, quando o B volta, bateu no final do curso, cilindro C avança. Bateu no final, faz com que o cilindro A retorne. Quando o cilindro A retorna, bate no A0 e ele faz com que o cilindro C retorne também e com que a posição do B volte para o original. Então, o cilindro C volta aqui também. Vamos olhar a sequência de novo, com ela completa dessa vez. A mais, B mais, B menos, C mais, A menos e C menos. Nosso sistema vai fazer esse ciclo completo toda vez que nós dermos um pulso aqui no botão, e ele só vai parar quando terminar
o sistema. Então, é um pouquinho mais complexo quando nós temos esses sistemas de sequências indiretas, que não são a metade delas, não, a primeira metade não é um espelhamento da segunda metade, e isso faz com que nós temos que pensar em alternativas para quando que entra ar na válvula e quando que não entra, e que válvula que vai fazer o acionamento. A mudança de posição, é bem importante que vocês tenham isso em mente. A mudança de posição das válvulas a gente consegue fazer mesmo que ela não tenha ar, tá? No caso, ar na parte da alimentação. Então, eu fazer com que a válvula mude da esquerda para a direita dessa forma, eu consigo fazer mesmo que ela não tenha alimentação. Mas, se eu fizer aqui, por exemplo, ó, eu mudo a posição dela e isso não faz com que o cilindro vá para frente nem para trás, só vai fazer no minuto em que eu tiver a alimentação dela ali embaixo também, tá? Então eu posso mudar de posição enquanto ela não tiver ar, não vai fazer diferença nenhuma no meu sistema. Quando ela tiver ar, ela faz com que o cilindro avance ou não. Tranquilo, gurizada?